Salve galera, beleza? Como vocês estão? Estou na área aqui domingo de manhã, são 11 horas, 8 minutos. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu no mercado essa semana? Vamos ver o que aconteceu no mercado essa semana então, que foi uma semana realmente muito incomum. A gente teve uma alta do mercado expressiva. Nas últimas 2 semanas entrou uma quantidade brutal de investidores estrangeiros operando no mercado brasileiro e entrando e investindo no mercado brasileiro. Isso empurrou o dólar para baixo com violência. Então a gente teve entrada de aproximadamente 22 bilhões. 22 bilhões, tá, de dólares entraram nessas últimas 2 semanas, comprando o que podiam do mercado brasileiro e automaticamente isso pressionou o dólar para baixo e empurrou a bolsa brasileira para cima. E isto muito motivado pelas questões do Trump, sem dúvida alguma, outras coisas, algumas motivações também de boatos que rolaram nas mesas, de que eventualmente o atual presidente não virá para uma tentativa de reeleição, algumas pesquisas que saíram também. Então, tudo isso acabou produzindo realmente uma expectativa otimista para o cenário de Bolsa Brasil. Estamos no topo histórico, rompendo o topo histórico. O influxo de dinheiro do estrangeiro está realmente muito grande. Chama atenção que o brasileiro não está comprando bolsa. A pessoa física Brasil não está comprando bolsa Brasil. Acho que estão com medo do que está acontecendo na nossa economia e no nosso país, então não estão comprando. E com isso, infelizmente, estão de fora dessa forte tendência de alta que o Brasil está apresentando. Nesta situação atual, a forma como eu vejo o Brasil é esta. Então, este é o gráfico semanal. Obviamente que comprar aqui, agora, neste momento, não tenho viabilidade, não tenho como. Tá? A gente observa que tem este canal de alta aqui. Tem muito espaço para subir. Muito espaço para subir no médio e longo prazo. Mas, no curtíssimo prazo, o movimento mais provável, e quando a gente fala de gráficos, a gente sempre fala de probabilidade, seria de algum tipo de correção, que pode ser uma correção aguda de preços, trazendo os preços até, por exemplo, este topo anterior rompido, até que seria 165.200, seria um ponto plausível, ou eventualmente uma correção lateral, com o mercado lateralizando algumas semanas, 1, 2, 3, 4, e com isso deixando os compradores descansarem para reiniciar uma alta. Então, neste momento atual, exatamente agora, eu não tenho boas compras para serem feitas. Não tenho. Eu vou estar esperando os sinais. Alguns ativos que eu mencionei para vocês algumas semanas atrás, como a SIM-H3, elas já andaram. A gente falou de SIM-H3 algumas semanas atrás para vocês e ela já entregou esses 21%. Nós também falamos sobre, acho que Home 3, como é que a gente falou. Essa ainda está num ponto plausível. Nós falamos sobre Pomo 4, que já começou a andar também, mas ainda tem espaço até essa região de topo aqui. Tá? Só que agora eu tenho que esperar um recuo. Eu tentaria comprar Pomo 4 perto de 6,08. Nós falamos de Cirela. E essa já andou. Não dá para comprar aqui agora. Já estamos grudados numa resistência. Teria que esperar algum tipo de recuo. De preferência perto da região de 25. Nós falamos de MYPK3. Que está andando. E no meu entendimento, esta agora toca uma zona de resistência. Sem dúvida alguma, não posso comprar aqui agora, tem que esperar um pullback. Esse pullback de preferência chegando perto de 10,32 para daí poder fazer essa compra e buscar essa movimentação de alvo principal que está em 14,04, 14,02. Então, quando a gente olha o mercado neste momento atual e a gente dá uma olhada nele com atenção, tá? Nós estamos numa clara tendência de alta e nós devemos buscar aqui então esse tipo de operação. E é interessante porque isso aqui está realmente bastante desvinculado com o mercado mundial. Tá? Nós estamos subindo muito mais do que a S&P 500. Estamos subindo enquanto que as criptomoedas estão caindo, a gente está vendo isso. E estamos subindo praticamente no vazio. Quando a gente afasta aqui um pouco o gráfico, a gente pensa, mas por que o investidor estrangeiro está comprando a gente agora? Eles
Por que estão acreditando no Brasil? É que quando a gente olha isso aqui no nível dolarizado, a gente vê que a Bolsa Brasileira estava bastante sobrevendida no gráfico dolarizado. Esse é o Ibovespa dolarizado. E o topo do Ibovespa dolarizado está em 45.877 pontos. Tá? E nós estamos aqui embaixo. Ó. Rompemos esta região. E agora teríamos caminho relativamente livre para chegar até lá em cima. Talvez com alguns pullbacks, talvez com alguns recuos, talvez com alguns movimentos de alívio da compra, mas o alvo realmente é muito mais em cima do que nós estamos agora. Se a gente está falando de 45.877, se a gente multiplicar isso por 5, isso dá mais ou menos algo em torno de uns 210, talvez 230 mil pontos. Esse seria o alvo do Ibovespa, talvez para esse ano que está andando, pelo menos da maneira como está se desenhando o mercado até o momento. Então, se não acontecer nada de diferente, nós teremos topos e fundos ascendentes nessa direção. E eu vejo que o mercado brasileiro, nesse momento, está mais atraente que o mercado americano para desempenho ao longo do ano, basicamente. Tá? Claro que a gente poderia pensar aqui nas principais ETFs. A gente tem, por exemplo, uma Best 11 da vida, que é uma ótima ETF pagadora de dividendos. A gente tem SVAL 11, também ETF de Small Caps, que não subiu tanto quanto as outras. A gente tem Small 11, tá, que já deu uma bela pancada, podemos por assim dizer. A gente tem a própria BOVA 11, que deu um forte tiro. Óbvio que eu esperei o recuo para comprar agora. Essas são as ETFs principais, que estão muito bonitas, dicas de passagem. Eu vou botar o candlestick se vocês preferem. Eu prefiro barras, mas tudo bem. Então, nesse cenário, pelo menos da maneira como eu estou olhando, eu vou rapidamente sobrevoar diferentes ativos para que a gente possa ver se tem algum ativo realmente imperdível para a semana que está começando. Vamos colocar aqui a nossa lista de ativos. Eu vou colocar uma lista um pouquinho menor. Esta. Pronto. Movida 33 está extremamente forte, né? Vamos lá. Apple 34. Olha esse gráfico semanal, que bonito que ela tá. Olha como tá bonita a Apple 34 aqui. Ela está em cima de uma zona de suporte, em cima de um fundo anterior. Observe que ela fez 2 trades de compra aqui. O movimento de alta seria puxar até essa região. Buscar isso daqui. Tá interessante a Apple 34 para entrada para mim para semana que vem. Vou olhar ela com carinho. Tá. A BCB 4 não faria nada. Já subiu muito. Tem que esperar um pullback. A BEV também, pullback. Nada. 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 Amazon talvez compense a massa dessa semana, semana que vem. O problema é que com o dólar caindo, as BDRs não conseguem andar tanto. A NIM3 eu não compraria agora, esperaria o recuo até perto de 4,58. A Axia 3 não consigo comprar agora. Azul não. B3C3 não, tem que esperar um recuo até perto de 14,90. Banco do Brasil batendo numa resistência, agora nem pensar em comprar, agora tem que esperar um pullback, voltar ali para a região de 22,80, ali eu sou comprador. Bradesco, não posso comprar aqui agora, cara. Eu estaria comprando, pedindo para comprar um topo. Teria que esperar um recuo até perto de 19,58, onde eu poderia pensar em tomar posições. BBS3 nada, BIF3 nada, Bion 3 nada, Ulau 3 nada, não. Talvez aqui. Não. BPAC não. A maior parte dos ativos, como a gente está olhando, realmente já estão muito esticados, já se afastaram muito do ponto de entrada e a gente tem que tentar conter. Braskem eu poderia pensar até uma venda. Um aluguel e venda, se eu tivesse a fim de vender alguma coisa, seria Braskem. Tá? Um aluguel e venda aqui. Poderia alugar aqui, vender aqui, colocar o stop abaixo acima de 10,30 e meu alvo seria aqui embaixo em 6. É um alvo interessante. Eu vou deixar aqui um alerta, se perder essa mínima, talvez semana que vem eu faça uma vendinha em Braskem alugada. Porque a tendência é de baixa. Nada.
Nada. Cash 3, com o Bitcoin afundando, não conseguiu andar. Eu estava realmente com uma expectativa muito boa, tanto para Cash 3 quanto para o BTC 3 e quanto para a MicroStrategy. MicroStrategy achando meu stop. Tá? Cash 3 não conseguiu romper. Com o BTC caindo não vai conseguir. E o BTC 3 também, por enquanto, ainda não. E eu acho que o Bitcoin ainda tem chance de voltar para os... Agora abriu chance de voltar para os 75, talvez até para os 60 mil dólares. Então, por enquanto, nada nelas. Segra, não faria nada agora. Semig, não. Semig 4, não. Espera um pullback. Espera um pullback. Espera um pullback. Não. Não. Vamos seguir olhando aí. Cure 3, não. CVCB3 até estaria dando um sinal. Eu não gosto do setor, tá? Esse setor eu não sou muito fã. Tá? Mas de fato estaria dando um sinal. Esse é um setor contracíclico com o dólar. Mas a empresa estava muito mal das pernas. Pode estar fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido. Então não seria isso todo maluco o cara pensasse em colocar aqui uma entrada, stop aqui embaixo e alvo eventualmente aqui em cima. Só que eu não colocaria um dinheiro que eu pudesse perder. Eu colocaria um dinheiro absolutamente... Eu colocaria apenas o dinheiro que eu não aceitaria perder total. Não tenho muita confiança na empresa, nos resultados dela, nem no setor dela. Então, não sei se eu faria esse trade. Graficamente ele até aparece ali, mas eu não sei se eu faria. Cirela. A gente está vendo que a taxa de juros futura aparentemente retomou queda. E isso favorece o setor de construção. Muito, muito. DIR. Essa tá bonita. Essa tá bonita. Porque se o setor de construção andar, a DIR 3 anda. E ela está em cima de uma zona de suporte. Então, finalmente aqui aparece um trade interessante. Na ruptura de 14,10. Meu stop ficaria abaixo de 12,32. E aí meu alvo eu largaria aqui 2 vezes para cima. O alvo voltando aqui para o topo, 17,18, que dá mais ou menos uns 19% para cima do ponto atual. DIR 3. E out para mim está se preparando para dar uma pancada. Eu ficaria bem atento à ruptura da máxima dessa semana agora. Se romper, eu acho que tem um grande potencial de alta nessa empresa. Grande potencial de alta. Na ruptura de 14,43. Eu ficaria muito atento para a semana que está iniciando nela. Ecor 3 não faria nada. Edge 3 não. Elet não. Embraer virou MBJ, né? EQTL 3. Tem uma barra meio ignorada ali, mas não operaria. Google. Muita atenção para a Google 34. Ela está muito bonita. Tá? Tendência de alta. Formou 1, 2, 3 de compra. O Google pode acionar mais uma entrada na semana que vem. O Google é uma ação que basicamente eu tento sempre comprar. Olha a Johnson & Johnson. Olha a ruptura da barra meio ignorada que ela fez. Né? Então, movida, o ponto de entrada foi 2 semanas atrás. MRV3 é um ativo que nem a DIR. Ainda está num bom ponto de entrada, vai em cima, meu stop ficaria abaixo de 7,11 e meu alvo iria para 11,28. Talvez eu faça a operação semana que vem. Multi 3 não faria nada agora. MY já partiu o barco, como se diz. Vamos ver aqui que mais. Não. O PCT3 está bonitinha, mas não faria compra agora. Petrobras deu um tiro. Tá? Um tiro brutal. Agora tem que esperar um pullback, de preferência um pullback até a região de 35,21, onde eu poderia comprá-la. Pets, nada para ser feito nela. Profarma está rompendo o topo histórico, teria que olhar com atenção ela. PagMenos não faria nada, Paine também não. Panvel não. Pomo 4 já entramos. Pose 3 não. Prio 3 está indo fazer 80% de alta que ele costuma fazer nessa época do ano. Não teria compra agora. PSC3. PSC3 está interessante. Se romper esse retângulo aqui em topo, fica um espaço livre até pelo menos 56,12. O alvo talvez seja até R$100. Gosto de PSC3. Meu stop ficaria aqui embaixo de 44,56. PTBL não.
RDL3 não. Ryle não. Honey 3. Honey 3 está fazendo um pullback do topo anterior rompido. Eu olharia com muita atenção Honey 3 ao longo da semana. Sim. Bem legal. Rompeu esse topo, fez pullback. Honey 3 pode gerar uma boa oportunidade, tem bons fundamentos. Gosto dessa empresa. Para mim, o objetivo dela é voltar para cá. No mínimo 10,80. Randon, nada. Não. Range, esperar um pullback. Renew, Home, já estou comprado em Home. Não dá, apesar de Sanepar ser muito bonito, de ponto de fundamentos, eu não posso comprar agora, tem que esperar um pullback. Sabesp do setor da Sanepar está andando e andando bem. Eu esperei um pullback também para comprar aqui. Ó, já fez o pullback, ó, tá vendo? Ficar atento aqui para saber a semana que vem. Esse é um trade que eu vou poder fazer. SMTO3, não. Tende. Mais um ativo do setor que tem grande potencial de alta, que é o setor de construção. Esse é um setor muito favorecido nos anos eleitorais no Brasil, porque o ano eleitoral, geralmente, o governo tenta estimular empregos e tenta estimular então, a construção civil e com isso empurra a taxa de juros para baixo. Então, o Tende 3 está rompendo um topo importante. Eu dei um F29, que é a taxa de juros para 29, ela está retomando queda, estão vendo? E se a nossa taxa de juros cair, futura, aí automaticamente as construtoras vão ter cada vez mais estímulos. E isso empurraria elas para cima com violência. Por isso que eu estou olhando para uma DIR, para uma Lave, para uma Cirela e para uma Tende com muito interesse mesmo. Tá? Tegma, excelente empresa, gosto muito do fundamento dela. TOTS também. TPIS não faria nada, TRIS também não. TRIS é um ativo do mal, né? Quando estabelece altas, cria altas como essa daqui, ó, que não dá muito sinal de entrada aqui. E percentualmente são altas muito expressivas. Tupi, não. Unip eu esperava mais dela, tá? Eu já acho que ela tá bem lentinha ainda. Eu esperava que ela desse um movimento mais forte e alta. Mas ela tá indo. Devagarzinho ela tá indo. Semana passada ela abriu como um trap simples e gerou uma entrada nessa ruptura aqui, com stop aqui embaixo e com alvo aqui em cima. Tá bonito o NIP. Mas eu esperava mais. Usiminas não mexeria. Vale enlouquecida. Não posso comprar aqui agora. Tem que esperar um pullback até pelo menos a média móvel que está ali em 77,80. Viva. Viva está num ponto bom, cara. Apesar dela estar mais fraca que o Ibovespa, enquanto o Ibovespa fez uma forte alta, ela não conseguiu subir. Ela agora bate numa zona de suporte. Se ela rompe essa região, poderíamos entender um repique até o topo anterior e stop aqui embaixo. O stop aqui é importante porque o real está mais fraco que o Ibovespa. Vivara. Não. Vivt 3 já foi. Velid para mim deve retornar para essa região aqui, cara, ao longo do ano. Mas eu não tenho ponto de entrada nesse momento. VEG. Nada a ser feito, já está chegando perto do topo anterior. Ripple, gosto muito desta empresa. Muito. Vou esperar romper 4,75. E Duque. Setor de educação no Brasil, no ano de eleição presidencial, costuma bombar. Eu esperei um próximo pullback para tomar posições nele. Já fez um pullback aqui. Ficaria atento aqui para um swing trade em Eduque 3. Dólar futuro em recuo. Entendam, esse dólar futuro ele não está atrelado necessariamente a um desempenho melhor ou pior da economia brasileira. Não está. Tá? A gente está observando aqui um dólar futuro entregando aqui a perda de um fundo. Isso basicamente acontece pela entrada do investidor estrangeiro no Brasil com força. O investidor estrangeiro entrou comprando no Brasil forte, porque a bolsa brasileira está muito barata em dólar. E eles estão desvalorizando o dólar lá fora.
Então eles pensaram, cara, vou trazer os dólares aqui para o real, transformamos em real, compramos Bolsa Brasil, capturamos ela mais barata, deixa o dólar recuar até aqui embaixo. Quando chegar aqui embaixo, a gente vende o Bolsa Brasil no topo e a gente compra dólar bem baratinho, uma quantidade maior, e com isso a gente ganha um dinheiro gigantesco em cima disso. Então eu preciso que as pessoas entendam que a Bolsa não reflete a economia real do Brasil e nem tampouco o dólar reflete a economia real do Brasil. Tá? O dólar vai refletir basicamente se o investidor estrangeiro está entrando na compra ou não está entrando na compra no Brasil. O dólar vai refletir basicamente se eles estão vendo o nosso país muito barato ou não. E se eles estão vendo a gente muito barato, eles trazem dinheiro para cá, e trazem dinheiro para cá, o dólar cai. E o mundo está muito estranho, de fato, sendo bem objetivo com vocês. O mundo está fazendo movimentos bizarros. Tá? O próprio ouro, movimento bizarro. A prata, a gente viu uma queda de 25% na quinta-feira. Brutal queda. Depois de uma alta estupidamente gigantesca. No meu entendimento, é uma bolha que aconteceu na prata e essa bolha estourou nessa semana. O que empurraria os preços da prata para um nível muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Né? Bom. Galera, por hoje, em termos de mercado brasileiro, seria isso. S&P 500, nós seguimos numa tendência ainda de alta, sem grandes sinalizações de reversões. A gente teve uma rotação de setor, tá? Ou seja, o dinheiro meio que saiu um pouco do setor de tecnologia, entrou um pouco mais de dinheiro no setor financeiro americano, tá? Setor de JP Morgan e outras. Né? Então estamos dentro de um cenário extremamente volátil, haja vista as diferentes posições que o Trump tem tomado ultimamente. Isso tem causado muita incerteza no mercado americano de uma maneira bem ampla. Assim. Deixa eu colocar aqui na tela então os principais ativos do mercado americano que eu acompanho, para a gente poder olhar se tem uma coisa acontecendo aqui de interessante neles. Aí. A Firm perdeu um suporte importante. E a gente teve alguns ativos perdendo suportes importantes. A GX não rompeu, não acionou. ALEP não rompeu, não acionou. A MSCI fez um movimento feio de queda, bem desnecessária essa queda aí. Se perder essa região de 28,16, recua mais, até perto de 23,60. A gente teve ANEP, nada demais. ANET, não. Amphenol fez um recuo até o topo anterior rompido. Por enquanto, nada apavorante, nada preocupante. Arcutis recuo, mas recuo tímido. ATET recuou também. A gente teve um forte recuo em Anglo Gold. Na verdade, todas as mineradoras americanas recuaram forte junto com o ouro. Axon, forte movimento de queda essa semana. Talvez seja um ombro, cabeça, ombro. E se for ombro, cabeça, ombro, poderia fazer um movimento de recuo bem mais importante da Axon até aqui embaixo. Então, eu ficarei muito atento aqui para a Axon nesse momento. Bros ficou bem feia, cara. A Bros agora estabelece um canal de baixa que é este. Pô, a Bros ficou feia. Apesar dos fundamentos ótimos, ela ficou horrorosa. Então ela viria fazer um recuo para cá. Ó. Tá, então eu não gostei de estar comprado em Bros nesse momento. BZ não. CCJ recuo. CD recuo. A mineradora, né? A própria Celeste, que é excelente ação, fez um resultado bom, apresentou um bom movimento no início da semana e depois afundou violentamente e fechou feia. Bem feia, inclusive. Carvana fechou feia, M fechou ok, Fix fechou ok, tá, fechamento de Fix tá bom, FN fechou feia, FSS fechou feia, FTAI fechou iniciando um princípio de recuo que vai permitir uma compra próxima de 183, 185, que é onde eu compraria. Futo fechou bem feia, GFI, mineradoras fecharam feias, GH, ok, a GH está bonita ainda, Guardant Health. Tá, eu gosto dessa sombra inferior nela. Essa seria uma ação que eu tomaria assim, se romper 117 semana que vem. E eu colocaria meu stop abaixo de 96,50. Essa aqui eu vou ficar atento. GH. Hood afundou violentamente e deve vir até a média móvel em 85,70. IAG recuo também. IB Brokers, junto com a Hood, mesmo setor, deve recuar também. Iron segue a tendência de alta e segue forte ainda. A queda que ela fez foi uma queda até que bem contida frente a todas as outras. Tá ok. ISC feia. JBL recuando para o topo anterior rompido. Pode dar um sinal de compra semana que vem. KNCA tá bonita.
fez um 2-3 de compra, pode romper o topo histórico. Life, não ficou bonito esse candle. Esses 3 candles da Life estão horrorosos. Somente a ruptura da massa dessa semana aqui permitiria uma possível entrada, mas ela teria que recuperar muito em relação ao que aconteceu. Então não sei se ela consegue. MDB deu um sinal de entrada e estopou. MIRM não faria nada agora. MU não faria nada agora. NET deu um sinal de entrada, chegou a andar muito na semana e daí recuou no final de semana, fechando feia. Olha que pancada. O mercado está muito volátil. O mercado está muito volátil e bastante difícil. Nvidia tá bonitinha. Nvidia tá bonita, cara. Nvidia talvez sustente o mercado semana que vem. Nvidia ficou bonita. Ruptura de 193. Pode dar um sinal. ONC também bonita. Ost afundou. Pax afundou. Palantir. Uau, que feio o movimento da Palantir, hein? Eu gostaria que semana que vem ela abrisse num gap de baixa, abaixo da mínima dessa semana, e romper isso aqui para cima. Seria um bom sinal de entrada para mim. Amanhã, né, no caso. Roblox acionou os stops. Acionaram os stops. Tá? Bem feio. RDT, feio. RKLab, feia. Feia não, mas deve recuar um pouco mais até essa região aqui. Até 72. Ali eu procurei o sinal de compra. Rumbles havia assinado um sinal de entrada tão bonito essa semana e fechou a semana um pouquinho mais feiazinha. RSI tá bonitinho em cima de um suporte. Rhythm em cima de um suporte. Shopify perdendo suporte. Sophie perdendo suporte. Stock não tá legal. Symbolic não tá legal. A Urban Outfitters tá bonitinha até. Esperei romper essa máxima aqui semana que vem. VRT, bonita. WGS, esperar romper a máxima. WPM, nada. Vamos olhar as ações do setor quantitativo. QBT. QBT machucou aqui, né, cara? QBT machucou. Tá? QBT fecha a semana perto da mínima, perdendo o suporte, que era este fundo prévio, este topo anterior. Eu precisaria de uma resposta rápida, ou segunda ou terça, rejeitando a perda de suporte, para indicar que isso aqui poderia ter sido uma queda, base, mola, alta. Então, para que isso aconteça, eu preciso que compradores tomem muita posição de que eu obter na semana que vem, e a gente tem que conseguir fechar acima de 9,56. Se isso não acontecer, nós abrimos um caminho de queda até 5,77. Tá? Então, o QBT ficou feio essa semana. Na verdade, as ações do setor de computação quântica ficaram feias. Mas, como mencionei, isso aqui não está descartado como uma busca de liquidez de venda, em que o mercado vem para perder esse fundo aqui justamente para tirar os stops de todo mundo que está comprado e para depois fazer isso aqui. Ó. Qual seria o menor candle que eu teria na semana que vem? Se a gente fechasse em alta, acima dessa região, aí isso aqui seria sinal de que foi apenas uma violinada para tirar os players, e daí eu esperaria assim que o BT voltando para um movimento de alta. Se a gente não conseguir fechar na semana que vem acima de 9,56, o cenário fica bem feio para posições em QBTS. QBTS tem este topo aqui anterior rompido que funciona como suporte ainda em 20,18. Vamos torcer para que ele consiga segurar os preços. Yonk está em cima de uma média móvel de longo prazo. Bonita média, inclusive. Ou se a gente consegue segurar aqui. E é isto. Tá. Rigetti. E a Oclo. Não faça isso comigo, Oclo. Não faça isso comigo. Oclo está voltando para a região de suporte aqui. Ela tinha conseguido cortar uma linha têncil de baixo. Esse movimento aqui estava muito bonito de propulsão com recuo. Tocou a abertura dessa barra. Para mim seria fantástico que a gente conseguisse abrir num gapzinho de baixa amanhã, abaixo da mínima dessa semana, e depois cortasse isso
porque daí a chance de ser um N ela cresce muito e aí o mercado poderia replicar. Muito bem, pessoal. Então esta é a minha expectativa para a semana que vem, mercado brasileiro, mercado americano. Eu vou agora para o almoço, fazendo churrasco. Depois disso, final da tarde, eu volto para cá e gravo nossos vídeos sobre criptomoedas, para que a gente possa então falar sobre criptos. Não se esqueça de deixar seus comentários, suas dúvidas, perguntas, angústias, para ver se a gente consegue responder uns pouquinhos. E amanhã estaremos juntos no período da tarde, às 3 da tarde, junto com o pessoal da TraderUp também, tá? Na plataforma fechada e na plataforma aberta da TraderUp. Se cuidem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.